Já se perguntou como seria a Terra se fosse dividida igualmente entre terra e água? Quero dizer, tipo 50% terra e 50% oceano. Como se fosse uma pizza cósmica com só 2 sabores divididos igualmente. Primeiro de tudo, todo mundo sabe que a água é essencial para a vida. É por isso que os cientistas procuram água em outros planetas, para encontrar possíveis formas de vida. No nosso próprio planeta, a água cobre cerca de 71% da superfície, com a maior parte concentrada nos oceanos. E se a gente tirasse quase 1/4 dessa água e substituísse por terra? Se realmente equilibrássemos a proporção entre terra e água, veríamos mudanças bem drásticas. Com a queda do nível do mar, as regiões ao redor dos polos norte e sul secariam completamente. Enquanto isso, todos os continentes do planeta iriam se expandir, revelando uma quantidade enorme de novo território. Isso seria equivalente às áreas de superfícies atuais da Ásia, Europa, África e América do Norte juntas. Imagina todos esses novos destinos de férias que você poderia explorar com tanta terra disponível. Mas essa mudança na proporção entre terra e água não seria só alegria, não. Com muito menos água cobrindo a superfície, as correntes oceânicas ficariam bagunçadas, levando a um clima instável. Isso significaria temperaturas mais frias nos polos e ainda mais calor nas regiões equatoriais, que já são escaldantes. Os níveis de chuva cairiam, criando secas perigosas e novos desertos em muitas áreas do interior. E não vamos esquecer das criaturas que vivem na Terra. Plantas, animais e humanos teriam que se adaptar para depender menos da água. Alguns animais talvez até evoluíssem para serem menores, ou passariam a ter uma dieta estritamente carnívora por causa da escassez de água. E, infelizmente, muitas formas de vida dos nossos oceanos atuais teriam dificuldade para sobreviver, o que seria uma grande decepção para quem ama peixes. Agora, vamos tentar imaginar um cenário totalmente diferente para o nosso planeta. Lá em 1884, a imprensa noticiou sobre um astrônomo que afirmava ter descoberto um planeta cúbico além de Netuno. Com certeza, já avançamos muito desde então. Hoje sabemos que no nosso universo não existe possibilidade de planetas serem quadrados, pelo menos com as informações que temos até agora. Vamos voltar no tempo para 4,5 bilhões de anos atrás, quando nosso planeta era só uma bagunça quente de gás e poeira. À medida que essa nuvem caótica colapsava, uma estrela quente se formou e começou a atrair toda a matéria ao redor com sua força gravitacional. Com o tempo, um disco giratório se formou ao redor da estrela, e as colisões entre partículas levaram à formação de corpos massivos, os planetas. E como a gravidade puxa igualmente de todos os lados em direção ao centro, os planetas naturalmente assumem uma forma esférica. Mas e se a gente apimentar as coisas e distorcer a distribuição da gravidade? Bem, se você está se sentindo aventureiro e quer viver a vida no limite, então seja bem-vindo à Terra Cúbica. E agora teríamos 6 lados, mas não se empolguem muito. Nenhuma delas seria divertida. Você teria a constante sensação de estar subindo uma ladeira íngreme, não importa para onde fosse. Isso acontece porque a gravidade é mais forte no centro de cada face. Então, quanto mais longe você estiver do centro, mais forte será a força que você sentirá. Pode se despedir de ficar em pé com facilidade. Se você se encontrasse nas bordas da Terra Cúbica, não veria paisagens exuberantes e vibrantes. Toda a água se acumularia no centro de cada face, deixando as bordas rochosas e áridas. E pode esquecer de respirar com facilidade. A atmosfera ao longo das bordas e cantos seria fina demais, ou até inexistente para sustentar a vida. Mas a gente volta a falar disso mais tarde. O clima na Terra Cúbica dependeria de como ela giraria. Se ela girasse em um eixo passando por 2 faces, o clima seria parecido com o que temos na Terra hoje, mas mais extremo. As faces de cima e de baixo seriam polares, enquanto as outras 4 teriam um clima equatorial. Porém, se a Terra Cúbica girasse pelos cantos, cada lado teria um clima com temperaturas e precipitação mais moderadas. Dê adeus ao clima extremo, mas também se despeça do seu paraíso equatorial. Por outro lado, você provavelmente conseguiria caminhar até o espaço sideral. Como a atmosfera é mantida pela gravidade, e agora a gravidade puxaria em direção ao centro de cada face, a atmosfera seria mais densa ali e mais rarefeita nas bordas.
Se a Terra cúbica tivesse o mesmo volume do nosso mundo redondo de hoje, seus cantos afiados ultrapassariam a atmosfera, criando áreas desprotegidas e inabitáveis. Mas quem disse que você não poderia alugar uma roupa espacial e ficar no topo do mundo e fora dele ao mesmo tempo? Isso sim é levar as férias a outro nível. E se o nosso planeta fosse completamente coberto por água? Pois é, parece que a Terra antiga pode ter sido exatamente isso, um mundo aquático. De acordo com alguns pesquisadores, nosso planeta era coberto principalmente por oceanos há cerca de 3 bilhões de anos, com apenas algumas ilhas espalhadas aqui e ali. Os cientistas que fizeram essa descoberta vêm estudando amostras de rochas encontradas no oeste da Austrália. Ao analisar essas rochas, eles conseguiram determinar que elas se formaram em um sistema de fontes hidrotermais no fundo do mar há mais de 3 bilhões de anos. Essa informação pode ter grandes implicações para nossa compreensão sobre a origem e evolução da vida. Veja, os cientistas ainda têm muitas perguntas sobre de onde veio a água da Terra e quando ela apareceu. Mas ao estudar essas rochas antigas, eles esperam encontrar algumas respostas. Uma das formas que eles estão usando para fazer isso é analisando o oxigênio encontrado nas rochas. Veja, a água com diferentes valores de oxigênio pode nos contar muito sobre o ambiente em que ela se formou. E a pesquisa descobriu que as rochas de 3 bilhões de anos atrás tinham um conteúdo de oxigênio mais pesado do que vemos nos nossos oceanos atuais. Isso sugere que, naquela época, a Terra seca ainda não havia surgido, o que significa que a Terra era coberta principalmente por água. Agora, isso pode não parecer grande coisa, mas na verdade pode nos ajudar a entender como a vida se formou pela primeira vez na Terra. Se o nosso planeta estava completamente coberto de água quando os primeiros organismos unicelulares surgiram, então provavelmente eles não se formaram em terra firme. E se for esse o caso, isso pode significar que outros planetas cobertos de água podem ser lugares ideais para procurar vida. Nosso planeta talvez nunca mais fique totalmente coberto por água, mas podemos acabar perdendo parte ou até toda a hidratação do nosso planeta. É o seguinte, o Sol vai ficar mais quente nos próximos 100 milhões de anos. Isso não tem nada a ver com os humanos e nossas traquinagens. É só algo natural que acontece com todas as estrelas. A má notícia é que à medida que o Sol esquenta, nosso planeta também vai esquentar. E se as coisas ficarem realmente quentes, vamos começar a perder nossos oceanos por evaporação. Claro, ainda temos bastante tempo para curtir a praia antes que isso aconteça. Os especialistas têm trabalhado duro em um modelo de computador super avançado para prever exatamente quando tudo isso vai acontecer. E, de acordo com eles, temos cerca de 1 bilhão de anos até que as coisas fiquem realmente quentes. Você deve estar se perguntando como eles chegaram a esse número. Acontece que quando o Sol esquenta, ele também aquece a atmosfera. E à medida que a atmosfera esquenta, cada vez mais água evapora dos oceanos. Mas tem um detalhe, o vapor d'água é na verdade um gás de efeito estufa, o que significa que ele prende o calor e deixa tudo ainda mais quente lá embaixo, na superfície. À medida que perdemos cada vez mais água, vamos acabar entrando em um ciclo em que o planeta só fica mais e mais quente até não sobrar mais água nenhuma. Mas olha, não se trata só da gente. Essa pesquisa pode na verdade nos ajudar a encontrar outros planetas com água líquida. Ao descobrir que tipo de condições são necessárias para manter água em um planeta, talvez a gente consiga identificar outros mundos habitáveis por aí. E vai saber, quem sabe, daqui a 1 bilhão de anos a gente já tenha colonizado um desses planetas. Se você é fã da Doutora Pimple Popper, provavelmente está enlouquecendo neste momento, com vontade de espremer todos os cravos em volta dessa boca. Mas, na verdade, essa é uma formação de colina que pode ser encontrada em Garb, no Sudão. Saber disso talvez a torne ainda mais assustadora, pois parece que a rachadura no meio está engolindo tudo ao redor. Esse cenário de buraco negro nos traz à mente nossa próxima parada, a Ilha Vostok. Esse local misterioso é um atol de coral de 59 acres, situado no sudoeste do Oceano Pacífico, cerca de 640 quilômetros a noroeste do Tahiti. Se você der uma olhada no Google Earth, parece que o local foi totalmente apagado, gerando todo tipo de teorias malucas. As pessoas continuam dizendo que esse lugar é uma base ultra secreta
ou até mesmo uma ilha fictícia saída diretamente do filme Lost. Mas o que vemos aqui é, na verdade, apenas uma floresta densa e verde escura composta de árvores Pisonia. Como ninguém vive lá e quase ninguém a visita, a ilha é praticamente intocada pelos humanos. Essa enorme estrela ou mandala está situada nos arredores de Beatty, Nevada. Ela deixou a internet intrigada, com as pessoas tentando descobrir se ela é evidência de algum tipo de atividade extraterrestre. Para aumentar o mistério, esse local fica bem perto da Tonopah Test Range, também conhecida como a famosa Área 52. Apesar de seu aspecto assustador, provavelmente é apenas um dos milhares de círculos nas plantações que ganharam fama após o surgimento do Google Earth. Essa formação em espiral aqui também está localizada em Nevada e, sem dúvida, parece outro círculo de plantação que é de arrepiar. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas se você usar a opção Street View. Ao aproximar cada vez mais o zoom, você perceberá que ela é composta de rochas cuidadosamente dispostas. Esse labirinto faz parte de um museu a céu aberto, situado na cidade fantasma de Rhyolite. E, se isso não for assustador o suficiente, dê uma olhada ao redor e você verá dezenas de homens sinistros com capas brancas. Apesar de sua aparência realista, essas silhuetas são, na verdade, estátuas de uma instalação criada por uma artista belga nos anos 80. Ainda mais estranho do que tropeçar em um grande círculo no chão é encontrar um monte deles. Nosso próximo local, em Wyoming, está repleto de estruturas circulares peculiares, a ponto de ser difícil contar todas elas. Durante o século XX, esse estado americano passou de uma economia agrícola para uma economia industrial, dominada pela extração de petróleo, gás e carvão. Portanto, esses círculos provavelmente são remanescentes de uma fazenda de tanques. Quero dizer, locais onde os tanques de armazenamento de petróleo costumavam estar localizados. Se quiser evitar pesadelos, recomendo fortemente que não procure o mausoléu de Emil Becker na Polônia. Se por acaso você o encontrar usando o modo Street View, prepare-se para se deparar com um lugar abandonado e com a escultura mais aterrorizante que existe. Que horror! Mantendo o tom assustador dessa conversa, vamos para um canto isolado do Cazaquistão, onde você pode encontrar um pentagrama gravado na superfície da Terra. Essa formação é enorme, medindo cerca de 366 metros de diâmetro. Antes que você tire conclusões precipitadas sobre essa formação estar relacionada a algum tipo de adoração de divindades do submundo, vale a pena observar que o pentagrama, na verdade, é o contorno de um estacionamento projetado no formato de uma estrela. A forma de estrela é marcada por ruas, que estão alinhadas com árvores, tornando a forma de estrela ainda mais distinta em fotos aéreas. Você pode identificar esse símbolo peculiar a uma grande distância. À primeira vista, ele pode até se assemelhar a um alfabeto de outro mundo. Como se uma civilização altamente inteligente estivesse tentando nos enviar uma mensagem de alerta. Mas esse mistério já está resolvido. Estamos no De Hoge Veluwe, um parque nacional holandês localizado na província de Gelderland. E essas linhas são, na verdade, parte do logotipo do parque. Procure por essas coordenadas para encontrar o que parece ser uma formação de terra, diretamente de uma paisagem extraterrestre, ou talvez de um cenário de Avatar. Acredita-se que esse lugar, localizado na Mongólia Interior, na China, seja uma mina de granito. Mas é um pouco misterioso porque ele tem um tom azul tão marcante no Google Earth. Se você verificar no Microsoft Bing Maps, por exemplo, o mesmo local aparece em um tom muito mais natural. No Outback australiano, há um enorme geoglifo conhecido como Maori Man. Descoberto no final dos anos de 1990, ele parece representar um homem indígena australiano caçando com um bumerangue ou bastão. A figura se estende por mais de 3,2 km de comprimento e cerca de 2,5 km de largura. Ela tem sulcos profundos esculpidos no solo, o que aumenta a complexidade de sua formação e origem. Apesar dos esforços para descobrir seu propósito, sua origem ainda é um mistério. Este é o Desert Breath, localizado no Saara. Como muitas coisas que você viu neste vídeo, essa formação também gerou especulações sobre ter sido criada por seres extraterrestres. Mas uma rápida pesquisa no Google esclarece esse mistério. Acontece que se trata de uma instalação artística criada por um grupo de 3 artistas gregos em 1997. Eles fizeram de tudo, movimentando 26 mil metros quadrados de areia e até mesmo criando uma grande piscina no meio dela. O Egito ainda guarda muitos mistérios,
e você mesmo pode explorá-los com o Google Earth. Foi assim que algumas pessoas se depararam com esse impressionante platô de formato triangular e imediatamente chegaram à conclusão de que haviam descoberto uma pirâmide escondida. No entanto, os especialistas acabaram com suas esperanças. Eles acreditam que não há explicação plausível para a existência de uma pirâmide nessa área, localizada 13 quilômetros a oeste da borda do Vale do Nilo, no Alto Egito. É provável que essa descoberta não passe de uma colina que sofreu os efeitos da erosão, combinada com uma grande dose de ilusão. Em alguns casos, a própria natureza é responsável pela criação de esculturas assustadoras, como a Badlands Guardian, em Alberta, Canadá. Se você olhar de cima, notará não uma, mas duas cabeças humanas emergindo da paisagem. Esses seres gigantescos foram esculpidos pela erosão da água da chuva em camadas de solo rico em argila. Ironicamente, outras estruturas feitas pelo homem dão a impressão de que este está usando fones de ouvido com fio. Parece que os desertos são um local privilegiado para a descoberta de imagens estranhas no Google Earth. Portanto, nossa próxima parada é a China. No deserto de Gobi, você encontrará linhas brancas em zigue-zague que parecem um tanto aleatórias. O primeiro desafio para os especialistas foi descobrir do que essas estruturas eram feitas, pois é difícil dizer se foram pintadas ou escavadas na paisagem. Ainda há muita especulação sobre isso na internet, mas a explicação mais plausível é que essa estrutura é usada para calibrar satélites. Dessa forma, as câmeras de satélite podem focar essas grandes grades para se orientarem no espaço. Dê uma olhada neste avião intacto que parece ter afundado no oceano na costa da ilha Crooked, nas Bahamas. Alguns vídeos virais afirmam que se trata de um avião acidentado pertencente a um infame Pablo Escobar. A verdade é que algo caído no fundo do oceano não pode ser tão visível. Portanto, é mais provável que seja um avião que estava realmente voando quando o Google capturou essas imagens. No entanto, há uma forte crença de que Pablo Escobar tinha um avião que caiu nas proximidades, mas foi em outra parte das Bahamas, conhecida como Norman's Cay. Você ainda pode avistá-lo em águas rasas azul turquesa. Basta pesquisar Norman's Cay Sunken Plane, que significa avião afundado em Norman's Cay, e lá está ele. Se você está convencido de que os extraterrestres já estão entre nós, vá em frente e digite essas coordenadas no Google Earth. Explore a área usando Street View e... Uau! O que é isso? É claro que não estamos falando de visitantes de outros planetas, mas essa sombra de uma criatura gigantesca ainda me dá arrepios. Na verdade, é apenas uma pessoa carregando uma daquelas câmeras de 360 graus do Street View, escondidas em uma mochila de tracker. Portanto, se você der uma boa olhada no Google Earth, talvez encontre mais desses seres de pescoço alongado andando pelo mundo. Doggerland. Não é um parque de diversões de cachorros, como você pode ter pensado. É uma terra do tamanho da Grã-Bretanha no norte da Europa. Mas não se preocupe em tentar encontrá-la no mapa do velho continente. Sua busca não dará em nada. Doggerland não existe há milhares de anos. Mas onde ela ficava exatamente? E será que os seres humanos viviam ali? Os cientistas estão fazendo o possível para responder a essas perguntas. Vamos começar pelo nome. Na década de 1990, um arqueólogo britânico, Brian Nichols, batizou a área de Doggerland em homenagem ao Dogger Bank, um banco de areia a cerca de 100 quilômetros da costa leste da Inglaterra. A palavra provavelmente vem do holandês. Era usada para designar um barco de pesca com 2 mastros. Faz sentido, já que hoje o Mar do Norte é uma rica área de pesca. Mas, há milhares de anos, as pessoas que viviam ali tinham uma dieta diferente. Há cerca de 12 mil anos, a última grande era glacial estava lentamente chegando ao fim. Doggerland não tinha água do mar, mas pântanos, lagoas, florestas e colinas suavemente inclinadas. Naquela época, a Grã-Bretanha e a Irlanda não eram ilhas, elas ficavam bem no interior. Você poderia sair da Dinamarca e caminhar até o norte da Escócia. Havia um sistema de rios que desaguava no Mar do Norte. Naquela época, era mais um canal que separava Doggerland da Noruega. Os rios também eram diferentes. O Tâmisa desaguava no Reno. O antigo rio que eles formaram corria no lugar do atual Canal da Mancha e desaguava no Oceano Atlântico. Doggerland tinha até um lago. Havia também algumas geleiras, mas a terra ainda era habitável. Então, quem vivia lá? Havia comunidades de caçadores-coletores desde a Idade Média da Pedra. Essa foi a época da história humana em que nossos ancestrais dominavam as ferramentas de pedra lascada. Eles usavam pedras com bordas afiadas para lançar e pontas de flechas.
Isso foi muito útil em Doggerland, que era a área de caça mais rica de toda a Europa. Poderia facilmente ter sido a região mais populosa da parte noroeste do continente. As presas dos caçadores provavelmente consistiam em renas, mamutes, bois, porcos selvagens, ursos marrons, lobos e muitas outras espécies. Em suma, ninguém passava fome ali. A carne não era a única coisa do cardápio. Os antigos moradores de Doggerland coletavam avelãs e frutas silvestres e viviam em cabanas de madeira que construíam perto de rios. E até fizeram seus assentamentos em colinas. Você se lembra do Dogger Bank? Ele agora está submerso, mas costumava ser uma região montanhosa. Doggerland deve ter sido um imóvel de primeira linha nos tempos pré-históricos. Sua superfície total era de mais de 29 mil quilômetros. Mas as coisas estavam prestes a afundar, literalmente. A última era glacial estava terminando. Toda a água retida nas geleiras e nas camadas de gelo começou a derreter. Você vivencia esse processo em primeira mão toda vez que pede uma bebida gelada. Mesmo que a beba até o fundo, depois de algum tempo o copo está cheio novamente, porque os cubos de gelo derreteram. Pense em Doggerland como esse copo. O nível do mar começou a subir rapidamente. A cada século, o mar inundava de 1 a 2 metros de terra firme. Imagine o que isso significaria hoje. A elevação de Miami é de pouco mais de 1,80 m. A cidade seria inundada em menos de 100 anos. Mas houve um evento que acelerou as coisas. Os deslizamentos de Størrega foram uma série de deslizamentos de terra submarinos no mar da Noruega há milhares de anos. E o que acontece quando grandes pedaços de terra se deslocam subitamente sob a água? Ondas gigantescas. Você talvez saiba o que é um tsunami. Doggerland provavelmente foi atingida por vários deles, e foram tão fortes que os pesquisadores acreditam que destruíram a ponte terrestre da Grã-Bretanha para o resto do continente. Tudo o que restou de Doggerland foi uma ilha do tamanho do país de Gales. Os cientistas estimam que as ondas desse antigo tsunami tinham pelo menos 12 metros de altura. Há cerca de 6 mil anos, os habitantes de Doggerland estavam em movimento. Eles estavam migrando para áreas mais altas, no caso deles, a Inglaterra e a Holanda. A parte irônica é que, quando traduzimos literalmente Nederlander, nome do país em holandês, obtemos Países Baixos, nome que também é usado. Mas, há milhares de anos, essas eram terras mais altas para os caçadores-coletores que escapavam do dilúvio. Quando tudo acabou, o continente europeu adquiriu a forma que facilmente reconhecemos hoje. Mas Doggerland não estava em lugar nenhum. Há 8.200 anos está sob as ondas do Mar do Norte. A ideia de Doggerland o faz lembrar de um caso mais famoso de terra submersa. A cidade perdida de Atlântida vem logo à mente. Mas há uma diferença importante. Atlântida é apenas uma lenda. Tudo o que sabemos sobre ela vem dos escritos do filósofo grego Platão. Os cientistas estão à sua procura há muito tempo. E até hoje não conseguem chegar a um consenso sobre onde exatamente ficava. As teorias variam desde o Mediterrâneo até a Antártica. Doggerland não é um mito. Tudo que a ciência sabe sobre essa terra perdida vem de evidências concretas. Em 1931, um barco de pesca estava fazendo seu trabalho na costa de Norfolk, Inglaterra. Naquela época, a tripulação arrastava uma rede ao longo do fundo do mar, varrendo tudo em seu caminho, e pegou algo mais do que peixes. Era turfa, como o material que encontramos no Alasca e na Irlanda. Mas o que ela estava fazendo no fundo do Mar do Norte? Seu lugar não era lá, porque a água do mar a destrói. Só havia uma explicação possível. A área podia ter sido terra firme em algum momento da história. A prova final foi que a turfa continha uma ponte de lança de arpão, um sinal claro de atividade humana. No entanto, a ideia não era nova. Desde a Idade Média, fala-se de terras submersas com florestas subaquáticas. Em 1913, um geólogo britânico apresentou a ideia de um mundo submarino nessa parte da Europa. As evidências científicas continuaram a se acumular. Os pescadores locais começaram a retirar ferramentas feitas pelo homem e ossos de animais. Os pesquisadores os dataram com cerca de 9.000 anos de idade, mas as águas profundas e turvas do Mar do Norte impossibilitavam o envio de mergulhadores. Um arqueólogo observou que eles sabiam mais sobre a superfície da Lua do que a respeito do que havia no fundo desse mar relativamente raso. A descoberta de petróleo na área na década de 1960 foi um verdadeiro divisor de águas. As empresas do setor forneceram dados de pesquisas sísmicas aos cientistas. Isso os ajudou a formar a imagem completa de como era Doggerland. Os modelos de computador logo produziram imagens de vales de rios, litorais, lagos de água doce e colinas. Há até mesmo pegadas de tribos nômades preservadas no fundo do mar.
Atualmente, os biólogos marinhos estão usando campos magnéticos para mapear esse mundo subaquático perdido. Mas Doggerland não é o único lugar no planeta que foi para abaixo das ondas. Beringia é outro mundo perdido de importância global. Esse lugar costumava ser uma ponte terrestre entre a Ásia e a América do Norte. Seu nome vem do Estreito de Bering e tem 85 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. Mas até o final da última era glacial, essa era uma terra seca que nossos ancestrais humanos chamavam de lar. Evidências genéticas mostram que os nativos americanos viveram em Beringia por cerca de 15 mil anos. A parte central desse território era 9 vezes mais larga que o Canal da Mancha. Se você quiser imaginar como era essa terra, pense no atual Alasca Ártico. Era uma tundra de arbustos. Havia também pequenos salgueiros e bétulas. Desculpe, nada de mamutes lanosos. Animais de grande porte que pastam simplesmente não teriam comida suficiente na Beringia, embora provavelmente houvesse alces e carneiros selvagens na região. Mas a era glacial não duraria para sempre. Como em Doggerland, o nível do mar começou a subir. Isso aconteceu há cerca de 13 mil anos. Mas nem tudo foram más notícias. Evidências científicas sugerem que, por volta daquela época, as pessoas começaram a se deslocar para o sul. Elas deixaram a Beringia, que estava afundando lentamente, e atravessaram para o Alasca. De lá, povoaram as duas Américas. Esses foram os ancestrais das tribos nativas americanas. Você sabe quantos continentes existem na Terra? Essa é fácil. 6. Mas espere um segundo. A Europa e a Ásia não são um grande continente? É o que parece quando você olha o mapa mundi. Bem, os cientistas pensam de forma diferente. Eles não olham apenas para os corpos de terra que saem do mar. Os geocientistas estudam os tipos de rocha de que os continentes são feitos. Quando você vê o mundo sob a perspectiva deles, o número de continentes realmente aumenta. Sim, eles não são um mito. Os continentes perdidos existem, ou pelo menos costumavam existir. E esses continentes nem sempre estão localizados sob a água. Eles estão escondidos sob outras massas de terra. Cadê você? Os pesquisadores descobriram recentemente um continente exatamente assim. Ele é chamado de Grande Adria. Parece familiar? Sim, tem algo a ver com o Mar Adriático. Esse continente perdido está completamente enterrado sob a Europa. Ele colidiu com a Europa e começou a afundar sob ela há muito tempo. 140 milhões de anos atrás. Hoje, ele está sob a Itália, a Grécia e os países bálticos. Seu tamanho e forma uniforme correspondem aos da Groenlândia, a maior ilha do mundo. Mas como os geocientistas encontraram a Grande Adria? Ela não está mais visível, mas deixou algumas pistas. Partes dela foram incorporadas aos Alpes. Outros pedaços foram incorporados à atual Itália e Croácia, do outro lado do Mar Adriático. As rochas calcárias do antigo continente começaram a se transformar quando estavam sob a massa de terra europeia. O calor e a pressão tremendos, distribuídos ao longo de dezenas de milhões de anos, mudaram sua estrutura. Saiu o calcário e entrou o mármore. Todos os templos gregos e romanos que você admirou em suas férias de verão foram construídos com esse mármore. Era uma espécie de presente de despedida de um continente há muito perdido. A Grande Adria se camuflou bem por milhares de anos, mas outros continentes perdidos estavam escondidos à vista de todos. Você já ouviu falar do 8º continente da Terra, a Zelândia? Provavelmente não, porque ele fica sob a superfície do Oceano Pacífico. 95% da Zelândia está agora debaixo d'água. Você consegue adivinhar onde exatamente? Seu nome é uma boa dica, sob a Nova Zelândia. Se você abrir o Google Maps, poderá ver seu contorno. Procure um tom de azul mais claro no oceano. Ele deve se estender da Nova Caledônia até a Nova Zelândia. Essa saliência no fundo do oceano costumava estar acima do nível do mar. Tinha cerca de 2/3 do tamanho da Austrália e mais de 2 vezes do tamanho da massa terrestre da Grande Adria. Podemos ver a Zelândia hoje porque ela não afundou muito, e essa é a melhor maneira de descobrir outros continentes perdidos. Imagine a Terra sem os oceanos. O fundo do mar não é plano, há montanhas e trincheiras. Você poderia colocar o Monte Everest na mais profunda delas, a Fossa das Marianas, e ainda haveria 2.133 metros entre ele e o nível do mar. Essa trincheira ficou tão profunda devido a um processo geológico chamado subducção. A placa do Pacífico ficou sob a placa das Filipinas. A crosta terrestre é formada por essas placas que flutuam em um mar de rocha derretida. Depois, elas se chocam umas com as outras, uma desce e a outra sobe. Foi assim que a Grande Adria acabou sob o continente europeu.
Nosso planeta está em constante movimento. Não notamos esse processo porque ele acontece bem embaixo de nossos pés. Há 120 milhões de anos, a Austrália e a Antártida eram um único pedaço de terra. Sim, o lugar mais frio e um dos lugares mais quentes da Terra já foram o mesmo território. A Antártida se despediu da Austrália, mas não foi embora de mãos vazias. Hoje existe um platô oceânico no Oceano Índico. A palavra platô vem do francês e significa terra plana elevada. E o nome dessa terra soa como o título de um filme de Hollywood, Broken Ridge. Há muito tempo, ela estava conectada a outro continente perdido, o microcontinente Kerguelen. Os cientistas acreditam que ela foi uma ponte terrestre entre a Índia e a Antártida. Como era essa terra? A resposta possivelmente está em um pequeno arquipélago no sul do Oceano Índico. Essas ilhas são tudo o que restou da antiga massa de terra. Elas têm um clima frio. As ilhas têm geleiras porque estão muito próximas da Antártida. Mas no passado, o clima deve ter sido temperado, com muitas chuvas. Os animais e as plantas seriam semelhantes aos que encontramos hoje nas regiões tropicais. A paisagem do continente perdido provavelmente se assemelhava à da Nova Zelândia. Já que estamos na área, você consegue adivinhar a qual continente pertenceu a ilha-estado de Madagascar? Se você disse África, desculpe, mas errou. Ei, não se sinta mal. Olhe para cima e para a direita no mapa. A resposta correta é Índia. Há cerca de 120 milhões de anos, eu não estava por aqui na época, a Índia se separou do continente africano e foi para o Nordeste. Madagascar não foi rápida o suficiente e acabou se tornando uma ilha na costa sudeste da África. Mas há evidências de uma massa de terra ainda maior, o continente perdido de Maurícia. Os cientistas encontraram vestígios da antiga massa de terra sob a ilha de Maurício. Hoje, ela é um ponto turístico, mas há milhões de anos era um ponto realmente quente, com vulcões e tudo. Foi assim que os cientistas conseguiram reconstituir os passos de Maurício. Eles encontraram um mineral, o zircão, que existe nas rochas que a lava espelha após uma erupção. A terra muito perdida já cobriu a área da ilha de Maurício até a costa oeste da Índia. Imagine se essa terra existisse hoje. Ela formaria uma grande mistura das culturas indiana e africana. Os pratos locais seriam definitivamente apimentados. Por falar em picante, você comeu comida indonésia recentemente? Há apenas 50 mil anos, o Sudeste Asiático era muito diferente. Não havia Sumatra, Bornéu, Java ou mesmo a Austrália. Apenas Sunda e Saul, duas massas continentais que eram divididas por uma fossa de águas profundas. Você tinha a extensão do Sudeste Asiático continental de um lado, Sunda, e a Grande Austrália ou Saul do outro lado. Naquela época, Bali ficava no extremo sul da Ásia. Os biólogos foram os primeiros cientistas a perceber a divisão. As espécies se desenvolveram de forma diferente em Sunda e Saul. É por isso que a Austrália tem animais únicos, como o canguru, o wombat e o ornitorrinco. E você sabia que um canguru gigante já habitou a ilha da Nova Guiné? Isso porque, até o final da era passada, havia uma ponte terrestre para a Austrália. Hoje, as duas ilhas são separadas pelo Estreito de Torres, mas ele é bastante raso, com menos de 20 metros. É um lembrete de que essa ilha já foi uma única massa de terra chamada Saul. Outro estreito oceânico que não é muito profundo separa a Ásia da América do Norte. O Estreito de Bering fica hoje no lugar de Berinja. Essa antiga massa de terra não era muito grande. Ela se estendia por 1000 milhas de norte a sul. Isso equivale a apenas 1/3 da distância de carro de Los Angeles a Nova York. A Berinja era importante por outro motivo. Durante a Era do Gelo, ela conectava o mundo inteiro. Naquela época, os níveis de água eram 90 metros mais baixos do que são hoje. Se fossem ainda mais baixos, seria possível caminhar do Cabo da Boa Esperança, na África, até Cabo Horn, na América do Sul. Isso é o que eu chamaria de a melhor rota para mochileiros. Hoje, você pode entrar em um avião e voar para praticamente qualquer lugar do mundo. O mundo nunca pareceu tão pequeno, não é mesmo? Bem, pareceu. Há cerca de 300 milhões a 200 milhões de anos, éramos todos um só mundo, literalmente. Pangeia era um supercontinente que incluía todos os continentes. Seu nome vem do grego e significa simplesmente toda a Terra. Mas a Pangeia começou a se fragmentar. A maior lacuna se formou entre as Américas de um lado e a Europa e a África do outro. A água do mar logo começou a entrar e foi assim que surgiu o Oceano Atlântico. Esse processo não terminou de forma alguma. Enquanto você assiste a este vídeo, a América do Norte está se afastando cada vez mais da Europa a uma taxa de 2,5 cm por ano.
Não parece muito quando comparado à longevidade média da vida humana, mas no final, todos os continentes se reconectarão uns aos outros, formando um supercontinente. E não seria a primeira vez na história da Terra que isso aconteceria. Sinceramente, não vou ficar esperando por isso. Na Mongólia viviam dinossauros e atualmente há tantos cavalos quanto pessoas e 10 vezes mais ovelhas. É o país mais vazio do mundo. A capital foi transferida 28 vezes e tem até suas próprias Olimpíadas. Bem, a Mongólia está localizada bem aqui, no platô da Ásia Central, ao norte da China. É o 19º país do mundo em área territorial, mas tem apenas pouco mais de 3 milhões de habitantes. É como a população de Los Angeles, mas com um país inteiro só para ela. Se não contarmos a Groenlândia, a Mongólia é o país com a menor densidade populacional. São apenas 2 pessoas por 1,3 km². Os Estados Unidos têm 37. Bem, isso se contarmos apenas as pessoas. A Mongólia tem muito gado, cerca de 67 milhões, 20 vezes mais do que o número de pessoas. Metade desse rebanho é de ovelhas. No entanto, de todos os animais, o de maior prestígio é o cavalo. Há um ditado tradicional que diz: um mongol sem um cavalo é como um pássaro sem asas. E isso explica muita coisa. Uma pessoa com muitos cavalos é considerada rica, mas não imagine enormes fazendas com grandes estábulos cheios desses animais. Na Mongólia, ter estábulos é mais uma exceção. Lá, os cavalos ficam soltos ao ar livre o ano todo. Não custa quase nada sustentar um cavalo lá, porque eles andam por lá e até encontram comida por conta própria. A natureza do país lhes fornece o suficiente. O inverno é difícil porque tudo está coberto de neve, mas os animais conseguem distinguir a grama da neve. Eles ficam frágeis na primavera devido à falta de alimento, mas se recuperam logo após o fim do inverno. Uma família pode ter um cavalo sagrado em seu rebanho. Ele usa um lenço azul em volta do pescoço e quase nunca é montado. As pessoas de lá realmente amam seus cavalos, e esse relacionamento carinhoso vem de séculos. Há muitas músicas, histórias, mitos e obras de arte com eles. No idioma mongol, há cerca de 500 palavras para descrever as características desses animais e mais de 200 para falar apenas sobre a cor e o padrão da pelagem. Eles também têm um significado espiritual. Acredita-se que possuem espíritos que podem ajudar o proprietário e também que são um meio de transporte para o céu, por isso eram frequentemente sacrificados após a morte do proprietário. Além dos animais domésticos, a Mongólia é o lar de algumas espécies ameaçadas de extinção, sem contar que antigamente os dinossauros vagavam nesse território. O primeiro ovo de dinossauro descoberto foi encontrado ali mesmo. Hoje, esses animais estão extintos, é claro, mas há leopardos das neves no país e também são raros. Se você for até lá, deve ter cuidado. Os leopardos das neves são tão silenciosos que não dá para ouvi-los se aproximando. Eles não fazem nenhum som ao caminhar. Mas vamos voltar à geografia. O clima na Mongólia pode ser rigoroso e imprevisível. Em um único dia, a temperatura pode mudar rapidamente. O país não tem acesso a grandes massas de água, por isso é muito seco e não chove muito. No sul, há uma parte de um dos desertos mais frios da Terra, o de Gobi. Apenas 5% dele é coberto de areia, o restante é de rocha nua. Há rios, pequenos lagos e pastagens, mas também ouro, carvão e cobre. Portanto, não é um deserto muito típico, mas ainda assim é um. As nuvens de chuva não chegam até lá por causa da cordilheira do Himalaia, que mantém a área na sombra. O deserto está se expandindo a cada ano, devido à mudança climática, é claro, mas também pelo desmatamento e as mudanças no uso da terra. O país inteiro é bastante seco, com pouca precipitação, por isso os habitantes não têm medo do deserto. Sim, ele é povoado, há pessoas vivendo ali. São nômades que estão ocupados com a criação de gado. Essas pessoas não têm um lar fixo, elas viajam com seus animais de um lugar para outro seguindo as estações. Quando se estabelecem em algum lugar antes da próxima viagem, montam uma barraca chamada yurt. Essas tendas são usadas como moradia na Mongólia há milhares de anos, e é incrível que algumas pessoas ainda vivam nelas. A base de uma yurt é feita de mastros, que são cobertos com camadas de feltro e tecido impermeável. Em geral, os mongóis são muito acolhedores, mas os nômades estão em outro nível. Como não recebem visitas com frequência, estão sempre prontos para cumprimentar alguém e oferecer o tradicional leite de cavalo. Eles nem mesmo têm sinos na entrada de suas tendas, convidando os hóspedes a entrar. É claro que também há pessoas que vivem em cidades e vilarejos e têm casas fixas, e são a maioria cerca de 3/4 da população. A maior cidade é a capital, Ulaanbaatar. Quase metade da população do país está concentrada lá, apesar de ser a capital mais fria do mundo. A temperatura média anual é de 0 graus Celsius.
A média em Washington, nos Estados Unidos, é de 16 graus e em Ottawa é de 7 graus. Quando Ulaanbaatar foi fundada, no século 17, estava localizada a cerca de 290 quilômetros a sudoeste do local atual. Depois foi movida 28 vezes até que finalmente se estabeleceu onde está hoje. Por quê? Bem, naquela época a maioria da população era nômade, então a capital também era um assentamento móvel. Dependendo das estações do ano, dos pastos, dos suprimentos de água e de muitos outros fatores, ela se deslocava junto com seus habitantes. Agora a cidade é grande e está estabelecida, então talvez não seja movida novamente, mas quem sabe? Eu sei, ainda não contei a você sobre os Jogos Olímpicos da Mongólia. O evento é chamado de Naadam, um festival anual realizado no meio do verão, visto pela maioria dos mongóis. De uma forma ou de outra, existe há séculos. Localmente, o Naadam é chamado de os 3 Jogos dos Homens, e as pessoas competem em 3 modalidades que tradicionalmente são consideradas 3 habilidades masculinas. Então, quais são esses 3 jogos? A luta livre mongol, a corrida de cavalos e o tiro com arco. Originalmente eram apenas os homens que competiam, mas recentemente as mulheres começaram a participar do tiro com arco e da corrida de cavalos. A luta livre mongol é um estilo de luta popular que existe há milhares de anos. Suas representações podem ser vistas em muitas placas antigas encontradas na região. Atualmente é o esporte mais popular do país, e a Mongólia também cedia muitos torneios internacionais. Portanto, é claro que há uma parte de luta livre no festival, e esse é o primeiro jogo. As regras são bem simples. Quem tocar o chão com qualquer coisa que não seja o pé, perde. Não há categorias de peso, limites de idade ou de tempo. Dura quanto for necessário para vencer. E ainda assim eles fazem isso com elegância. A cortesia na partida é importante. Por exemplo, se as roupas do oponente ficarem emaranhadas, o outro deve parar e ajudar a resolver o problema, mesmo que signifique perder uma boa oportunidade de vencer. No final, quando um participante for derrotado, o vencedor lhe dará uma mão e o ajudará a se levantar. O jogo começa com 512 ou 1024 participantes que lutam em duplas. Todo perdedor é eliminado. A competição continua por 9 ou 10 rodadas, dependendo do número inicial de participantes até que haja um vencedor. Depois, há a corrida de cavalos. Esse é um evento de longa distância que atravessa o país entre 16 e 27 quilômetros, dependendo da idade do animal. Até 1000 deles de todo o país podem participar da competição. No tiro com arco, as pessoas competem em equipes de 10. Cada arqueiro usa roupas tradicionais e tem 4 flechas para atirar em uma parede de cilindros de tecido ou madeira. Quem acertar um deles na parede ganhará pontos, e a equipe que obtiver mais pontos vence. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta.
Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram: o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas.
Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Olha só, a Taylor Swift pega um voo de Los Angeles para Tóquio, que sai às 10 horas da manhã do dia 20 de fevereiro. Ela fica no avião por 12 horas, mas aterrissa em Tóquio somente às 2 da tarde do dia seguinte. Essa é uma diferença de 28 horas. Então, como aconteceu essa mudança de horário? Bem, tudo isso se deve a essa linha irregular. Esta é a linha internacional de data. Você sabe, aquela linha imaginária que corta o globo ao meio e decide quem pode comemorar o Ano Novo primeiro. A propósito, são as Ilhas Line. Mas cruzar essa linha não faz apenas com que você se sinta como se tivesse entrado em um transportador. Ela realmente muda o seu dia. Atravesse do leste para o oeste e, pum, são 24 horas depois. Se você viajar na direção oposta, cruzando a linha do ocidental para o lado oriental, você volta um dia inteiro no calendário. Você pensaria que a linha internacional de data seria uma linha reta e bonita no oceano, onde os fusos horários mudam. Mas, na realidade, é como se alguém pegasse uma régua e dissesse, vamos complicar isso. A linha zigue-zagueia por toda parte, contornando as ilhas e causando todo tipo de confusão. Por exemplo, a Ilha Grande Diomede e a Ilha Pequena Diomede estão separadas por apenas 4 quilômetros, mas tem uma diferença de horário de 21 horas. E as coisas podem ficar um pouco mais complicadas dependendo do fuso horário que o país segue. Por exemplo, se você viajar 1.061 quilômetros através da linha de data da Ilha Baker até Tokelau, deverá acrescentar 25 horas. Em outras palavras, isso equivale a um dia e 1 hora. E se isso não parecer estranho o suficiente para você, espere, fica ainda mais louco. Quando são 6 horas da manhã e quinta-feira em Nova York, ainda é quarta-feira à noite em Samoa Americana. Enquanto isso, em Kiribati já é sexta-feira. Sim, estamos falando de 3 dias diferentes do calendário acontecendo ao mesmo tempo por causa dessa linha imaginária e maluca. Esse fenômeno ocorre todos os dias, entre as 10 horas e as 10h59 da manhã. Então por que a linha internacional de data parece tão ridícula em primeiro lugar? Ótima pergunta. Embora esses zigue-zagues possam parecer completamente arbitrários, na verdade, eles têm uma base lógica. É praticamente um conceito inventado com base na rotação da Terra. A Terra está sempre girando e leva cerca de 24 horas ou um dia para completar uma rotação completa. Para manter as coisas em sincronia, as pessoas pegaram a Terra e a dividiram em 24 fusos horários, cada um com 15 graus de diferença. Mas qual é o ponto de partida para um dia na Terra? Basicamente, as pessoas precisavam descobrir qual dessas 24 zonas, ou linhas, seria a linha de partida, ou o cronocentro. Elas precisavam de um ponto de referência, uma linha onde pudessem começar a adicionar ou subtrair tempo à medida que se moviam para leste ou oeste. Essa linha é o que hoje chamamos de meridiano principal. Mas aqui está o problema: decidir onde colocar essa linha de partida. O meridiano principal é totalmente arbitrário.
A ideia de estabelecer uma linha onde os dias começam e terminam remonta, pelo menos, à década de 1300. Naquela época, os cartógrafos faziam suas próprias escolhas, escolhendo suas próprias linhas divisórias leste-oeste, chamadas de meridianos, que, a propósito, é apenas uma palavra latina sofisticada para meio-dia. Sem um padrão universal para determinar quando um dia começava ou terminava oficialmente, os marinheiros em longas viagens tinham de improvisar, descobrindo como lidar com o tempo que ganhavam ou perdiam ao longo do caminho. Então, em 1884, as pessoas decidiram organizar toda essa bagunça. 25 nações se reuniram na prestigiosa Conferência Internacional do Meridiano nos Estados Unidos com um grande objetivo: decidir sobre uma linha que serviria como o meridiano principal oficial. Finalmente, querendo ou não, eles estavam determinados a criar a linha internacional de data que o mundo inteiro aceitaria e seguiria daquele ponto em diante. O meridiano principal foi estabelecido em Greenwich, Inglaterra, e a linha internacional de data foi colocada no lado oposto, passando pelo 180º meridiano. Parece simples, certo? Mas foi aí que o pesadelo realmente começou. A linha internacional de data escolhida não passou apenas por áreas desabitadas. Ela dividiu alguns países ao meio e criou todo tipo de caos. Quero dizer, se você dividir o mundo com uma linha vertical completamente reta, acabará tendo situações em que metade de um país está um dia à frente e a outra metade está um dia atrás. Veja Kiribati, por exemplo. O país está centrado principalmente nas Ilhas Gilbert, que ficam a oeste da linha internacional de data. No entanto, em 1979, seu território ficou um pouco maior com as Ilhas Fênix e Line, que ficam bem a leste da linha de data. De repente, Kiribati estava sobrepondo-se à linha internacional de data. Isso criou um pouco de dor de cabeça para as empresas. As pessoas de ambos os lados só podiam se comunicar por rádio ou telefone durante 4 dias da semana. Para corrigir essa situação peculiar, Kiribati decidiu pular o sábado, 31 de dezembro de 1994, do calendário. Assim, a sexta-feira, dia 30 de dezembro, passou a ser o domingo, dia 1º de janeiro de 1995. E, sem mais nem menos, o ano novo chegou um dia antes. Uau! Depois disso, a linha de data se deslocou para o leste para dar a volta em todo o país. A mesma coisa que aconteceu com Kiribati aconteceu com outros países também. Por exemplo, quando chegaram às Ilhas Aleutas, no Alasca, sim, a linha fez outro desvio para incluí-las. E quando chegaram ao sul do Equador, adivinhe, outra curva em direção ao leste para abranger ainda mais ilhas. E é praticamente por isso que a linha reta começou a ficar um pouco em zigue-zague. Essa linha irregular foi projetada para evitar a Terra o máximo possível, para que haja menos problemas quando se trata de mudar os dias. Portanto, não, você não pode ficar entre a linha internacional de data, como se tivesse um pé em um dia e o outro no outro. Mas você pode cruzá-la de barco. De fato, alguns cruzeiros transpacíficos sofisticados oferecem até mesmo um pacote de viagem no tempo para viajantes aventureiros que desejam cruzar a linha e saltar para o futuro. No final, a linha internacional de data parece tão ridícula porque foi construída com base em uma série de decisões arbitrárias, peculiaridades históricas e muita confusão. Mas não é só porque as pessoas a organizaram no século XIX que não há confusão em relação aos fusos horários atualmente. Outra coisa que o meridiano principal estabelece é o Tempo Universal Coordenado, o famoso UTC. O UTC nunca muda para o horário de verão ou qualquer outra coisa. No entanto, em 1988, o Canadá decidiu apimentar as coisas, criando o horário de verão, ou DST, Daylight Saving Time. Sua ideia era adiantar os relógios em 1 hora em relação ao horário padrão para aproveitar melhor a luz do sol nas noites de primavera, verão e outono. A ideia foi tão brilhante que a maioria dos países aderiu à ideia, mas nem todos. Basta olhar para o Nepal. Eles nunca, jamais usaram horário de verão, o que significa que seus relógios não mudam durante todo o ano. Como você provavelmente sabe, países com grandes territórios geralmente têm mais de um fuso horário, como os Estados Unidos, que tem 11 fuso horários. A Austrália tem 9, enquanto a Índia, a Índia é um caso especial. Veja, a Índia é um país grande, com uma área que se estende por cerca de 3.000 quilômetros de oeste a leste. Portanto, deveria ter 3 fusos horários no total, mas eles têm apenas um. Isso significa que o Sol nasce quase 90 minutos mais cedo em Dong, no extremo leste, do que em Gujar Mouti, no oeste. E por que eles têm apenas um fuso horário? Bem, basicamente porque eles podem. Lembre-se de que a linha internacional de data e os fusos horários são invisíveis, artificiais e agora, você sabe, totalmente arbitrários. Portanto, se um país quiser manter apenas um fuso horário para simplificar os processos e as operações comerciais dentro de suas fronteiras, então, por que não?
Você ficará surpreso ao ver as descobertas que podem mudar a vida de uma pessoa apenas navegando pelo Google Maps, como esse cara, que encontrou uma cratera suspeita e pode ter feito um grande achado científico. Em 2024, o canadense Joel Lapointe estava planejando uma viagem casual para acampar em sua terra natal. Ele abriu o Google Earth e deu um zoom na região de Côte-Nord, em Quebec. Foi então que viu essa estrutura incomum e arredondada. A medição foi impressionante, 15 quilômetros de um ponto a outro, e parecia haver um lago próximo. Joel rapidamente imprimiu a tela e enviou a imagem a um geofísico francês para ver se ele sabia algo a respeito. Na maioria das vezes, essas imagens acabam não sendo nada, ou simplesmente marcas d'água do Google Earth, mas Joel ficou surpreso quando abriu o e-mail e viu a resposta do cientista. O geofísico disse que, a julgar pela aparência da topografia, Lapointe poderia ter descoberto uma área de impacto de meteoro. As áreas de impacto são realmente difíceis de identificar. Como existem há milhões de anos, a maioria de suas formas foi fortemente alterada pela erosão. Os cientistas as chamam de estruturas de impacto. Elas geralmente são circulares ou semelhantes a crateras e compostas de rochas deformadas. Isso acontece quando um meteoro cai na superfície terrestre. O problema é o seguinte: como as crateras criam enormes paredes ao seu redor, essas áreas geralmente são confundidas com cadeias de montanhas. Foi isso que deixou o explorador canadense confuso, mas o geofísico francês que analisou o caso lhe deu esperança. Aquela formação estranha em Quebec havia sido classificada como um tipo de formação vulcânica. Depois que Lapointe trouxe esse assunto de volta à pauta, os cientistas tiveram que se aprofundar um pouco mais para chegar à verdade. Até essa recente descoberta, eles achavam que a área tinha essa aparência devido a alguma formação vulcânica. Na verdade, isso é normal, já que outras coisas, como vulcanismo e skin holes ou vazios de superfície, podem ser confundidos com crateras de impacto. Para verificar, os especialistas pediram algumas amostras do local. Essa é uma maneira mais confiável de checar se um meteoro caiu ali ou não. Quando um deles atinge a Terra, traz diferentes tipos de minerais do espaço sideral. Esse é o aspecto maravilhoso das crateras de impacto. Revelam uma ligação entre o planeta e o resto do universo. Até o momento, os cientistas já catalogaram a maioria dos minerais nativos do nosso mundo. Quando estão procurando por uma estrutura de impacto, geralmente buscam coisas como taenita e camacita, que só pode ser encontrada em meteoritos. A maior cratera de impacto conhecida no mundo é Vredefort, localizada na África do Sul. Esse grande objeto foi formado há cerca de 4 bilhões de anos. Estima-se que o asteroide que a criou tenha sido um dos maiores que já colidiu com o nosso planeta. Quando os pesquisadores obtiveram os resultados do local no Canadá, confirmaram que ele continha zircão, um mineral que tende a mostrar áreas de impacto. Não há como garantir que Lapointe realmente encontrou uma cratera de impacto, mas os cientistas estão organizando uma missão de pesquisa na área para ter certeza. Se for constatado que realmente se trata de uma, será uma grande notícia, já que a última descoberta foi feita em 2013. Outro desses achados fascinantes veio de um garoto de 15 anos. William Gadouri também era canadense e, por algum motivo, adorava procurar cidades maias há muito perdidas. Diferentemente da história anterior, William tinha uma intenção e uma metodologia de pesquisa. Ele havia estudado muitos livros sobre as civilizações maias e acreditava que esse povo construiu suas cidades em relação às estrelas no céu. Então, o garoto abriu um livro e mapeou todas as cidades que já haviam sido descobertas. Foi então que ele percebeu algo importante. Há uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos encontraram 2 cidades maias. Mas no mapa de constelações há 3 estrelas. O rapaz pensou, isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? William Gadouri é conhecido por ser um gênio da ciência e até ganhou um prêmio por essa teoria da constelação. Quando notou que faltava uma 3ª cidade na 23ª constelação que estava examinando, começou a pesquisar no Google Earth imagens de satélite que pudessem ajudá-lo a solucionar esse mistério. Os avanços na tecnologia de satélite lançaram uma nova luz sobre cidades maias há muito perdidas, como Tikal, localizada no coração da selva guatemalteca. Acredita-se que ela tenha sido a capital do antigo Império Maia. William tinha esperanças, então procurou um amigo dentro da Agência Espacial Canadense para verificar o que havia encontrado. Como já havia ganhado prêmios por sua pesquisa, tinha amigos em posições de destaque, e foi aí que as coisas ficaram interessantes.
De acordo com as imagens, havia uma grande área quadrada na fronteira do México com Belize, que parecia ser de restos de uma cidade. William levou os registros a um especialista em sensoriamento remoto. Ele estudou as imagens minuciosamente e concluiu que a área poderia estar abrigando 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. William chamou a nova cidade que encontrou de Boca de Fogo. Entretanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica e muitos especialistas maias trabalharam para desmentir os achados. Eles afirmam que as teorias sobre constelações são muito pouco científicas. Antropólogos e astrônomos renomados disseram que a metodologia de William foi um ato de imaginação criativa. Ainda assim, um adolescente de 15 anos quase encontrou uma cidade maia muito perdida, o que é bastante empolgante, se você quer saber. O que dizer desses pequenos pontos que apareceram em imagens do Google Earth? Esses círculos estranhos e manchados foram encontrados no meio do deserto da Argélia. Um youtuber, navegando no Google Earth, achou esses círculos e descobriu que as pessoas vêm debatendo sobre sua origem há anos. Ele pensou que fossem uma falha de imagens de satélite. Há dezenas delas, estendendo-se por quilômetros e quilômetros em linha reta. Elas estão longe de qualquer cidade, estrada ou atividade humana, o que torna difícil entender se foram feitas pelo homem ou são apenas um fenômeno natural. Para resolver esse mistério, ele entrevistou as pessoas que tiraram as fotos do Google Earth e descobriu que elas eram 100% verdadeiras. Os círculos estavam lá na vida real, aparecem em vários registros de vários anos. A princípio, o cara supôs que fossem resultado da atividade petrolífera. A Argélia é uma área rica em recursos naturais, portanto isso fazia sentido. Para descobrir se a região vale a pena ser explorada, as empresas geralmente realizam pesquisas sísmicas, que servem para analisar a superfície da Terra enviando ondas de choque para o solo. Dependendo de como elas retornam, é possível saber o que está localizado no subsolo. Havia outra possibilidade. O Saara é uma área muito seca do planeta. As temperaturas podem chegar a quase 60 graus. Para sobreviver lá, as pessoas precisam encontrar meios de acessar a água. Portanto, a segunda hipótese foi que os círculos eram uma espécie de ruína ou resquício de antigos poços de água. Mas quando ele conversou com um especialista, descobriu que não era o caso. Você pode ver algumas dessas construções tradicionais em outras cidades no Google Earth, e elas são bem diferentes dos círculos misteriosos. O cara decidiu viajar até a Argélia para tirar a prova. Dirigiu 160 quilômetros até o coração do deserto e, quando chegou lá, viu uma enorme cratera escavada na areia, cercada por 12 buracos menores. Parecia o ancestral de um relógio moderno. Lá, ele encontrou algo que não podia ver no Google Earth: finos fios de metal. Quando o curioso youtuber e sua equipe começaram a cavar na areia, descobriram dinamite antiga e algumas latas de sardinha. Aparentemente, estavam escondendo a verdade. Os círculos do Saara, como são conhecidos, não foram os restos históricos do levantamento sísmico. Na época em que foram feitos, essa tecnologia nem sequer existia, mas eles estavam certamente relacionados à exploração de petróleo. Os buracos de dinamite eram um método antigo de busca de petróleo, e as latas de sardinha foram deixadas pelos trabalhadores que estavam explorando a região. Mais um mistério do Google Earth resolvido. O solo começa a tremer repentinamente. Nuvens de gás começam a se formar no céu, tornando-o escuro em plena luz do dia. Partes do solo começam a inchar, levantar e até desmoronar. Esses são os sinais reveladores de um vulcão que está prestes a entrar em erupção. E é isso que pode facilmente acontecer novamente com o Monte Spur. Fica a apenas 120 quilômetros de Anchorage, uma das cidades mais movimentadas do Alasca. Mais da metade da população do estado mais ao norte dos Estados Unidos vive lá. Há também uma enorme quantidade de carga aérea que passa diariamente por seu aeroporto internacional. Portanto, sempre que um vulcão tão próximo de um centro tão vital começa a ficar inquieto, as pessoas começam a prestar atenção. Só para você saber, aproximadamente 350 milhões de pessoas no mundo vivem dentro da faixa de perigo de um vulcão ativo. Isso significa que cerca de 1 em cada 20 pessoas vive em uma área com risco de atividade vulcânica. Os habitantes do Alasca provavelmente gostariam que o despertar do Spur fosse ficção, mas é realmente verdade. O Observatório de Vulcões do Alasca detectou vários desses sinais de estou prestes a entrar em erupção no Monte Spur.
tanto que elevaram o nível de alerta para amarelo, o que significa agitação acima dos níveis normais de fundo. O Spur entrou em erupção 2 vezes nos anos 90 e foi bastante intenso. Se estivéssemos classificando as erupções vulcânicas em uma escala de 1 a 10, essas erupções seriam classificadas como 6 ou 7. Não é tão terrível, mas ainda assim vale de 10 a 17 milhões em danos. No entanto, esses números não são nada comparados à erupção do Redoubt no Alasca, em 1888, outro vulcão que entrou em erupção e causou um prejuízo impressionante de 345 milhões, principalmente porque suas cinzas atingiram os motores de aeronaves, como o KLM 747, que perdeu a potência depois que todos os motores foram desligados devido às cinzas. Se as pessoas não estavam prestando atenção à geologia instável do Alasca antes disso, bem, certamente começaram a prestar depois. Quando você pensa nos perigos da atividade vulcânica, a primeira coisa que pode vir à sua mente é Pompeia, na Itália. É claro que esse é o pior cenário possível, uma cidade sendo engolida pela lava. Spur pode parecer inocente em comparação com o Vesúvio, mas ainda assim cobrou seu preço. A última vez que entrou em erupção foi nos anos 90 e lançou aerossóis vulcânicos a mais de 18 mil metros na atmosfera. Vamos esclarecer nossa ciência aqui. Pense nos aerossóis vulcânicos como partículas líquidas que são liberadas na atmosfera durante uma erupção. Essas partículas geralmente são criadas quando os gases de um vulcão, como o dióxido de enxofre, combinam-se com a água e outras partículas existentes em nossa atmosfera. Esses aerossóis podem, na verdade, resfriar a superfície da Terra, pois refletem a luz do Sol diretamente para o espaço. E essa não é a pior parte. Eles podem permanecer na atmosfera por vários anos após uma erupção, causando muitos problemas de saúde. A erupção desencadeou avalanches de gás quente e cinzas, chamadas de fluxos piroclásticos, juntamente com inundações espessas e lamacentas, conhecidas como lahars. E havia também as enormes rochas vulcânicas. Esses pedaços de rocha eram enormes, alguns com mais de 1 metro de comprimento, e explodiam do vulcão como balas de canhão na natureza, aterrissando a mais de 10 quilômetros de distância. Todo esse calor vulcânico derreteu parte de uma geleira próxima, desencadeando fluxos de detritos que represaram o rio Chakachatna e criaram um lago totalmente novo ao longo do vale. No entanto, a primeira erupção do Spur teve alguns resultados positivos. A principal lição foi: o monitoramento vulcânico vale a pena. O monitoramento local foi capaz de reduzir os danos econômicos causados pela erupção, especialmente para uma cidade que tem um tráfego aéreo intenso. No momento, o Spur é considerado inativo, mas pode explodir a qualquer momento. Veja bem, os vulcões são classificados como ativos, inativos ou extintos, dependendo da quantidade de ação que estão exercendo. Se estiver ativo, ele ainda está roncando e entrando em erupção com certa regularidade. Se estiver inativo, significa que teve alguma atividade recente, mas está parado por enquanto. E extinto é quando ela está quieta há tanto tempo que achamos que está acabada para sempre. Um dos vulcões ativos mais perigosos dos Estados Unidos é o Monte St. Na verdade, esse vulcão é responsável pela erupção mais poderosa da história dos Estados Unidos. Sua última explosão foi tão intensa que arrancou cerca de 396 metros de seu cume. Basicamente, o topo da montanha desapareceu. E se você achava que a nuvem de cinzas do Monte Spur era impressionante, o St. Helens vence a competição, pois lançou suas cinzas a 24 quilômetros no céu. O leste de Washington mergulhou na escuridão total. Mas não foi só isso. Em questão de 3 minutos, a erupção lançou 3,7 bilhões de metros cúbicos de rocha e poeira em chamas, o suficiente para encher 1 milhão de piscinas olímpicas, em 595 quilômetros quadrados de floresta exuberante. Na verdade, os terremotos que anteciparam a erupção começaram semanas antes de 18 de maio de 1980. Um tremor de terra de magnitude 5,0 explodiu, provocando um deslizamento de terra em um dos lados do vulcão. Ao final da data oficial da erupção, 57 pessoas haviam perdido suas vidas.
Quase 7.000 animais de grande porte, como veados e alces, foram dizimados e milhões de pássaros foram espalhados pela terra queimada. Os pesquisadores não acreditam que o St. Helens voltará a explodir na mesma magnitude tão cedo, mas estão de olho nele, pois esse vulcão ainda não está exatamente acabado. A propósito, a palavra vulcão vem do nome romano vulcano, que era a divindade romana do fogo. E eles geralmente ocorrem no ponto de encontro das placas tectônicas, que são as peças da superfície da Terra que se encaixam como um quebra-cabeça. O chamado Anel de Fogo, localizado no Oceano Pacífico, é a zona de perigo do mundo quando se trata de vulcões. Ele contém entre 750 e 915 vulcões ativos. O maior vulcão localizado no Anel de Fogo e também o maior vulcão ativo do mundo é o Mauna Loa. Ele tem mais de 4.000 metros de altura e está localizado no Havaí. Os pesquisadores dizem que o Mauna Loa está em erupção há pelo menos 700.000 anos. Sua erupção mais recente começou em 7 de novembro de 2002 e durou até 13 de dezembro. Ele ficou quieto desde os anos 80 até que decidiu acordar novamente. Graças ao monitoramento constante do Hawaiian Volcano Observatory, ele não causou vítimas na última erupção. Os cientistas têm investido muito no monitoramento vulcânico, não apenas para reduzir os riscos econômicos, mas também para salvar vidas. A tentativa mais recente foi a perfuração de vulcões. Recentemente, um grupo de cientistas foi até a Islândia, um dos pontos quentes de vulcanismo do mundo. Há cerca de 33 vulcões ativos somente na Islândia, mas o mais interessante para eles é o vulcão Krafla. O Krafla entrou em erupção cerca de 30 vezes nos últimos 1000 anos, e sua erupção mais recente foi em meados da década de 1980. O projeto, denominado Krafla Magma Testbed, ou KMT, espera avançar na compreensão de como o magma se comporta no subsolo. A principal vantagem dessa pesquisa de perfuração é prever o risco de erupções, mas ela também pode ajudar a impulsionar a energia geotérmica. Quer dizer, já imaginou ter eletricidade gerada pela fonte ilimitada de energia dos vulcões? A equipe da KMT começará a perfurar buracos profundos no solo do vulcão em 27. O objetivo é atingir mais de 1,6 quilômetros de profundidade. Afinal de contas, é diferente monitorar a atividade da lava quando ela está na superfície e quando ainda está abaixo do solo. Isso permitirá que os pesquisadores ouçam o pulso da Terra, de acordo com eles. Eles dizem que essa pesquisa é tão revolucionária quanto a primeira vez em que o homem foi à Lua. Ah, e falando nisso, fiquei chocada ao descobrir que existem vulcões em todo o sistema solar. Sim, outros planetas e luas também têm vulcões. O maior vulcão de nosso sistema solar é o Olympus Mons, em Marte. É um vulcão escudo, muito parecido com os que formam as Ilhas Havaianas. Tem cerca de 595 quilômetros de largura. Se o transportássemos de volta para a Terra, ele ocuparia quase toda a Polônia. Que horror! No dia 14 de janeiro de 2022, os moradores de Anchorage, no Alasca, ouviram uma série de estrondos. Eles não pararam por cerca de meia hora. Como descobriram mais tarde, a fonte dos estrondos estava a quase 9.656 mil quilômetros de distância, no arquipélago de Tonga, no sul do Oceano Pacífico. O vulcão subaquático Unga Tonga acordou abruptamente de seu sono profundo. Sua última erupção ocorreu no final de dezembro de 2021, após 7 anos de inatividade. O Unga Tonga enviou uma grande nuvem de cinzas para a estratosfera que foi vista na capital Tunga, a 69 quilômetros de distância do vulcão. Nos dias seguintes, ele emitiu vapor e gás a uma altura de 11 quilômetros. Além disso, estava liberando cinzas que se acumulavam ao seu lado e até mesmo fazendo com que a ilha em que se encontrava aumentasse de tamanho. Em seguida, ele voltou a dormir e as autoridades até anunciaram que ele estava dormente. Mas apenas algumas semanas depois, ele acordou novamente com uma força louca. Enviou nuvens de cinzas a 19 quilômetros na atmosfera. Elas bloquearam o sol em alguns lugares e choveram no céu. As ondas sonoras da erupção percorreram o planeta várias vezes. As pessoas em Fiji ouviram um som que lembrava um trovão. Algumas explosões chegaram até o Canadá.
As ondas de choque deram 4 voltas ao redor da Terra no Japão e em Utah, e pelo menos 2 vezes em Massachusetts. A erupção causou dezenas de milhares de relâmpagos. Também provocou um mega tsunami de centenas de metros de altura. Isso causou danos a edifícios e infraestrutura, como cabos submarinos. As ondas extremas percorrem todo o caminho até a costa da Califórnia, e houve uma maré excepcionalmente alta ao longo da costa do Pacífico, no Canadá. Os cientistas estudaram dados sísmicos para entender o que causou uma erupção tão grande. Seu modelo de pesquisa mostrou que houve uma grande explosão, provavelmente porque o gás ficou preso nas rochas, como acontece com uma panela de pressão quando está cozida demais. Essa explosão liberou uma enorme quantidade de energia, equivalente a 5 dos maiores testes nucleares subterrâneos. Tudo isso aconteceu em uma parte rasa do mar, onde a rocha cheia de gás ficou presa. Normalmente, quando um vulcão entra em erupção, a fumaça causa um efeito de resfriamento temporário na superfície da Terra. Mas a erupção do Unga Tunga foi diferente. Não produziu muitas fumaças, mas liberou uma enorme quantidade de vapor de água, equivalente a 60 mil piscinas olímpicas. O calor intenso da erupção transformou grandes quantidades de água do mar em vapor, que depois foi lançado na atmosfera. Todo esse vapor de água foi parar na estratosfera, uma camada da atmosfera que é muito seca para formar nuvens ou chuva. Os cientistas não têm nenhuma observação de erupções vulcânicas como a Unga Tonga para prever seus efeitos de longo prazo em nossos padrões climáticos. Isso se deve ao fato de que a única maneira de medir o vapor de água estratosférico é por meio de satélites especiais, que só existem desde 1979, e não houve nenhuma erupção semelhante à de Unga Tunga nesse período. Na verdade, a erupção de Tonga é a explosão mais bem registrada desse tipo na história recente. Os cientistas tinham muitas ferramentas para estudá-la, como satélites que tiravam fotos do espaço e sensores que ouviam as vibrações e os movimentos da Terra. Houve uma erupção semelhante em 1991 em um vulcão nas Filipinas, mas naquela época não havia tantas ferramentas avançadas como agora para estudá-la de perto. Especialistas de diferentes países analisaram os dados de satélite logo após a erupção do Unga Tonga. Eles queriam descobrir quanto tempo o vapor de água permaneceria na estratosfera, para onde iria e, é claro, o que isso significaria para o planeta e para todos nós. O primeiro grande resultado da erupção, pelo menos parcialmente, enorme buraco na estratosfera que permaneceu por vários meses em 2023. Quando apareceu, o vapor de água já havia atingido a estratosfera polar sobre a Antártica. Mas o Unga Tonga acabou tendo um efeito mínimo sobre as temperaturas médias globais, pelo menos por enquanto. Esperamos que ele não repita a história do vulcão Monte Tambora, na atual Indonésia. Há mais de 2 séculos, em 1815, esse vilão entrou em erupção e causou o Ano Sem Verão. No ano seguinte, o inverno foi excepcionalmente frio e úmido na Europa e na América do Norte. Também ocorreram alguns tsunamis catastróficos que destruíram casas e tiraram 10 mil vidas, além de mais 80 mil que adoeceram em decorrência disso. Não se pode perder um evento como a erupção do Unga Tonga ou do Tambora, mas alguns vulcões submarinos são descobertos por acidentes. Uma passageira de um voo comercial olhou pela janela sobre o Oceano Pacífico e viu uma mancha de cor estranha na água. Ela pensou que poderia ser uma mancha de óleo ou uma jangada de pedra-pomes flutuante, que é um sinal revelador de uma erupção vulcânica recente. Ela decidiu enviar uma foto dessa cena para um geólogo. E foi assim que os cientistas encontraram um dos maiores vulcões do mundo, o Havre. Ele está escondido a cerca de 1 quilômetro abaixo da superfície. Em 2012, o Havre teve uma erupção maciça que durou cerca de 90 dias. A lava quente jorrou de 14 aberturas diferentes ao redor da abertura em forma de semicírculo do vulcão. Havre é apenas um dos muitos sistemas vulcânicos cobertos por milhares de metros de água. Esses vulcões são os mais ativos na Terra e fazem parte de um sistema gigante chamado de Cordilheiras Mesoceânicas, que se estende por todo o mundo. Esse sistema produz cerca de 75% de todo o magma que sai dos vulcões da Terra a cada ano. Ele libera mais de 2 quilômetros cúbicos de lava. Quando o magma esfria, ele forma as bordas das novas placas oceânicas, que são como peças gigantes de quebra-cabeça que compõem a crosta terrestre. Uma equipe de cientistas estudou o material deixado no fundo do oceano por erupções vulcânicas da Idade do Bronze. Há cerca de 3.600 anos, um vulcão que estava parcialmente submerso ao sul do Mar Egeu acordou com um estrondo.
Essa erupção destruiu a ilha de Santorini e enviou grandes quantidades de cinzas, rochas e gases para o ar. Ela deixou para trás espessas camadas de cinzas e rochas que se acumularam em pilhas no fundo do oceano. Os cientistas vêm estudando a antiga erupção de Santorini há vários anos para descobrir o que acontece durante essas grandes erupções. Sua pesquisa ajuda a explicar como futuras erupções vulcânicas podem afetar o clima em nosso planeta. O estudo também ajuda os cientistas a entender a força das erupções, a altura que as colunas de erupção podem atingir e o tamanho das ondas que se formam quando todas as cinzas e rochas se assentam em terraços no fundo do oceano. Essas informações ajudarão a prever os perigos de futuras erupções. Quando um vulcão entra em erupção, o último lugar em que você quer estar é dentro dele. Mas os cientistas fizeram isso por você. Bem, mais ou menos. Eles produziram uma nova técnica inteligente de geração de imagens que utiliza as melhores ideias de imagens médicas e microscópios ópticos. A imagem matricial, como é chamada, facilita a compreensão do que está acontecendo no subsolo, mesmo quando não há muitos sensores disponíveis. Esses sensores, chamados geofones, detectam e registram o movimento das ondas sísmicas, que são vibrações que percorrem a Terra. Ao estudar essas ondas, os cientistas podem aprender sobre os diferentes tipos de rochas e como elas estão dispostas sob a superfície. Os pesquisadores testaram seu método em um vulcão em Guadalupe, no Caribe. Não há muitos geofones nesse local, mas os cientistas combinaram os dados de vários geofones graças a essa nova tecnologia. Eles usaram um truque especial chamado efeito de memória para reverter as distorções que ocorrem quando as ondas sísmicas ricocheteiam em diferentes materiais subterrâneos e descobrir como eram os sinais originais. Os pesquisadores puderam ver claramente a estrutura no interior do vulcão até uma profundidade de cerca de 10 quilômetros, com imagens incrivelmente detalhadas em uma resolução de mais de 30 metros. Eles descobriram que há muitas camadas de magma armazenadas no subsolo. Essas camadas estão conectadas a outras partes profundas da Terra. O conhecimento dessas camadas e de como elas funcionam pode ajudar os cientistas a prever melhor quando um vulcão poderá entrar em erupção. Se conseguirem fazer isso, poderão avisar as pessoas com antecedência e mantê-las a salvo de erupções perigosas. A camada de neve sobre sua cabeça se divide em duas bem na frente de seus olhos e começa a cair pela encosta congelada até o lugar de descanso muito abaixo. Qualquer coisa que esteja no caminho é esmagada sob a imensa massa de neve e detritos. Você está testemunhando uma avalanche, um dos desastres naturais mais perigosos. Mas e se eu lhe contasse sobre outro tipo dela, não menos assustadora do que a da montanha? E o mais bizarro é que ocorre debaixo d'água. As avalanches subaquáticas são fenômenos naturais poderosos e desastrosos, geralmente muito mais perigosos do que as terrestres. Elas têm o potencial de causar estragos em todo o planeta, levando a consequências catastróficas. O mais alarmante? Ocorrem o tempo todo sob a superfície do oceano, impossíveis de ver, prever e extremamente difíceis de medir. Elas podem ser 100 vezes maiores do que as terrestres e representam um grande risco para as comunicações mundiais, capazes de deixar o planeta inteiro sem internet. Mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Primeiro vamos voltar 60 mil anos no passado. Estamos perto da costa noroeste da África, prontos para testemunhar a escala colossal e o impacto devastador de uma avalanche subaquática gigantesca. Tudo começou como um pequeno deslizamento de terra subaquático no cânion de Agadir. No início, apenas 1,5 km de material, mas em pouco tempo, essa massa aumentou mais de 100 vezes de tamanho enquanto se deslocava pelo fundo do Oceano Atlântico. À medida que a avalanche aumentava a velocidade e crescia, ela pegou cascalho, areia, pedras e lama, e abriu um caminho devastador em um dos maiores cânions submarinos do mundo, eliminando todas as formas de vida animal e vegetal em seu caminho. O fluxo desastroso foi tão poderoso que literalmente erodiu um trecho de 400 quilômetros do cânion, cortando centenas de metros em suas laterais e danificando um total de 4.500 quilômetros quadrados, ou seja, a área de mais de 3 cidades e meia de Nova York. Quanto à força do fluxo, foi tão imensa que impulsionou pedregulhos enormes para cima das paredes do cânion, a alturas de até 130 metros. Antes de os cientistas descobrirem as evidências desse evento catastrófico, eles haviam subestimado seriamente a escala de destruição causada pelas avalanches submarinas. A propósito, essas catástrofes devastadoras podem começar não apenas em lugares distantes no oceano, mas também em estuários. Vamos voltar ao dia 14 de janeiro de 2020 e ver com nossos próprios olhos.
Uma corrente de turbidez, um fluxo rápido e descendente de água contendo uma grande quantidade de sedimentos, percorreu mais de 1.100 quilômetros do estuário do rio Congo até o Mar Profundo. Ela surgiu devido a 2 fatores: as terríveis inundações ao longo do rio Congo no final de dezembro de 2019 e as marés de primavera excepcionalmente grandes. Isso resultou em uma avalanche de areia e lama. Seu volume foi equivalente a 1/3 de todo o sedimento produzido anualmente por todos os rios do mundo. Ela acelerou, aumentando a velocidade de 5 metros por segundo na parte superior do cânion do Congo para 8 metros por segundo quando chegou ao final do canal, a quase 1.125 quilômetros de distância da costa. Essa rota tornou a mais longa avalanche de sedimentos já medida em nosso planeta. 2 dias depois, o fluxo atingiu o Oceano Profundo. Assim, rompeu 2 cabos de telecomunicação no fundo do mar, reduzindo a velocidade dos dados da internet em todo o oeste, centro e sul da África. Agora, antes desse desastre, os cientistas consideravam impraticável medir esses poderosos fenômenos submarinos. Mas o fluxo de sedimentos no cânion do Congo pôde ser monitorado diretamente, permitindo que os pesquisadores finalmente avaliassem como as grandes inundações fluviais se conectavam ao Mar Profundo. Eles também concluíram que a frequência com que as avalanches subaquáticas ocorriam dependia de onde o observador estava. Os cânions no fundo do mar que ficam próximos à foz dos rios podem sofrer várias minúsculas por ano. Outros sistemas, distantes de descargas fluviais, como o cânion de Agadir, podem apresentar apenas uma monstruosa a cada 10.000 anos aproximadamente. Você provavelmente está se perguntando o que pode desencadear uma avalanche sob a superfície do oceano. Bem, terremotos, tufões, marés altas, enchentes de rios e até mesmo erupções vulcânicas. E devido às mudanças climáticas, esses eventos estão se tornando cada vez mais frequentes e intensos. Ao mesmo tempo, esses gatilhos não significam que uma avalanche está fadada a acontecer. Tampouco estão relacionados à escala do evento. Em 1755, por exemplo, um forte terremoto atingiu a costa de Portugal, destruindo grande parte de Lisboa. Dezenas de milhares de pessoas perderam suas vidas durante esse desastre, mas isso provocou apenas uma pequena avalanche subaquática. E em 1929, um grande terremoto na costa de Terra Nova e Labrador, no Canadá, provocou a maior subaquática já registrada. O fluxo viajou a uma velocidade de 68 km por hora, carregando pedras, areia e lama. Rompeu 11 cabos do leito marinho em sua jornada para baixo. Foi algo tão poderoso que produziu um tsunami que tirou a vida de 28 pessoas ao longo da costa. Agora, as avalanches submarinas são totalmente invisíveis porque ocorrem nas profundezas da superfície do oceano, o que as torna extremamente difíceis de estudar. Mas precisamos encontrar uma maneira, pois esses fluxos são muito importantes. Eles transportam sedimentos, nutrientes e até mesmo poluentes pelo fundo do oceano. Assim, uma equipe de pesquisa de Liverpool decidiu desvendar esse mistério. Nos últimos 40 anos, foram coletadas mais de 300 amostras do fundo do oceano. Combinadas com dados sísmicos e batimétricos, que é um termo sofisticado para um mapeamento do oceano, foi possível reconstruir uma enorme avalanche submarina. E foi a primeira vez que uma desse porte foi mapeada. Uma coisa ainda mais legal: o evento em si começou de forma bem modesta, mas rapidamente evoluiu para uma avalanche colossal que atingiu mais de 200 metros de altura. Para colocar em perspectiva, imagine algo do tamanho de um arranha-céu indo de Liverpool a Londres, abrindo uma vala de 30 metros de profundidade a 15 quilômetros de largura. Em seguida, se espalhou por uma área maior do que o Reino Unido, cobrindo-a com vários metros de areia e lama. Isso é como enterrar um país inteiro. Essas descobertas são de fato muito importantes, pois mostram que até mesmo um pequeno deslizamento de terra subaquático pode se transformar em algo enorme e super destrutivo. Mas isso não é o pior. Pense nos cabos submarinos de internet, que são essenciais para a comunicação global. Existem mais de 550 deles ativos no fundo do mar em todo o mundo. Seu comprimento combinado é de incríveis 1,4 milhão de quilômetros, o suficiente para circundar nosso planeta 35 vezes. Quando eles são rompidos no fundo do mar, os efeitos geralmente são muito caros e devastadores. Por exemplo, em 2006, um terremoto em Taiwan provocou avalanches submarinas que cortaram cargas de cabos submarinos que conectavam o sudeste da Ásia ao resto do mundo. A maior operadora da internet da China teve uma perda de 90% do tráfego para os Estados Unidos no auge do evento. Quanto a Taiwan, houve uma perda de 74% a 100% no tráfego para as ilhas vizinhas.
Então agora você provavelmente já sabe por que precisamos aprender mais sobre esse fenômeno natural. Felizmente, pesquisadores da Universidade de Tulane descobriram uma maneira de estudá-lo em 3D. Estudos anteriores só analisavam avalanches submarinas em 2D, o que não dava uma visão completa de como elas realmente se comportavam. A nova pesquisa concentrou-se em como os fluxos submarinos interagiam com as mini-bacias, características naturais no fundo do oceano que se parecem com tigelas rasas. Apesar de serem chamadas de mini, podem ser enormes, até 10 km² ou cerca de 2 vezes o tamanho do City Park em Nova York. Quando as correntes de turbidez fluem para elas, simplesmente não param. Ao contrário, atingem o lado oposto e se enrolam novamente, como os redemoinhos de água em um riacho. Esses fluxos giratórios movem o sedimento antes que ele se assente no fundo do oceano. O tamanho da mini-bacia e a velocidade do fluxo podem alterar o comportamento da corrente. Se for grande e a corrente for lenta, ela começa a se encher de sedimentos. Mas se você aumentar a velocidade do fluxo ou encolher a bacia, a corrente começa a transbordar, derramando-se sobre a bacia. Para estudar tudo isso, os pesquisadores criaram uma mini-versão de uma mini-bacia em uma piscina e usaram diferentes velocidades de fluxo para simular correntes de turbidez. E até mesmo fizeram suas próprias misturas de sedimentos para ver como os diferentes tamanhos de partículas se comportariam. No final, conseguiram imitar as condições reais do oceano, mas em uma escala menor e gerenciável. Muito legal, não é?